Então, podemos começar, pessoal. Ok, então vamos lá. Agenda Cristã, capítulo 17, em verdade. O santo não condena o pecador, ampara sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama ao pastor. O bom não persegue o mal, ajuda a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia e ergue-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza-se a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Eu estava lendo esse texto e fiquei hoje várias vezes meditando em vários horários. Aí ele está muito de encontro com o que a gente vai estudar, justiça, amor e caridade, né? Justo, né? O amor e a caridade, porque a gente pensa só na caridade no sentido, às vezes, muito materialista. Mas quando se o santo não condena e ampara, sem ter ideias antecipadas das coisas, né? Eu achei muito interessante que o sábio, quando você tem um conhecimento de algo, você não faz crítica àquele que tem a ignorância do saber. Então, você procura iluminar as pessoas que estão sem a luz, que estão nas trevas, né, para um caminho melhor, né. Então, assim, a ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa tão insegura, ela que mais pede o clamor, mais o carinho, a atenção. Então, às vezes, uma palavra amiga, um conforto, traz a melhora, né. E nunca censurar as pessoas no sentido do que elas estão fazendo, mas sim auxiliar para que elas possam crescer, né? E achei muito interessante que o humilde não foge ao orgulhoso, né? Ele coopera. Então, porque se a pessoa é orgulhosa, ela demonstra que ela não precisa de auxílio, que ela não precisa de ajuda, né? Então, é uma pessoa que realmente necessita de um amparo, né? E as pessoas que se dizem sinceras, verdadeiras, ela não deve perturbar a ordem, e sim harmonizar o seu conhecimento, o seu conhecimento das coisas, não perturbar a ordem, né? Então, aí o último que eu achei muito mais interessante, que nada adianta a gente ter títulos, né, se não temos virtudes. Porque quando a gente perder esse corpo, de nada valerá, se a gente não aprendeu ter amor, caridade, ser fraternos às pessoas, né? Então, eu achei que está muito de encontro com tudo que a gente vai ver hoje, né? Então, de acrescentar e me auxiliar. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Uma coisa que veio para mim é que, assim, todas as características, né, elas não são... Ele coloca como ação, né? O bom ajuda, o forte auxilia, e aí sempre tem a ação daquela característica. Acho que isso que é importante, não basta só ser também, acho que vem muito a ação daquilo. Muitas vezes a gente pode não ter o adjetivo, mas pode ter ação também, né? E às vezes só o título, como a Regina falou, né? Só o título não vai adiantar de nada. Acho que a ação vem bastante aí para ajudar em verdade. São através de pequenos gestos, né? Que você auxilia o seu próximo, não é? Não precisa ser coisas grandiosas. E eu li várias coisas hoje, um pequeno sorriso, um pequeno olhar, sabe? Isso auxilia alguém.
às vezes num momento assim, inesperado, a pessoa, ela recebe aquele sorriso, ela se sente tão gratificante, e às vezes você pensa que é só o lado material, e não é. É esse lado que às vezes a gente falha muito, não dar o seu tempo a alguém. E eu acho que isso também tem a ver com a reforma íntima. Porque Sim, para você fazer a ação, você tem que realmente estar sentindo essa ação e aplicá-la. Exato. Por isso é tão difícil, porque a caridade material, você ajudar o necessitado com bem material é fácil, não desmerecendo, mas é uma caridade mais simples. Agora sim, você tem que se reformar, se entender, se acertar, melhorar para poder auxiliar o outro, é uma caridade mais trabalhosa, né? Acho que é aí que está o grande desafio, a nossa mudança íntima em prol do outro. sim. Mais alguém gostaria de falar? Bom, hoje nós vamos falar sobre a lei maior, né? Amor, justiça e caridade. E aqui nesse texto, ao longo dessa nosso debate hoje, a gente vai ver muito a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, por exemplo, nessa primeira frase, o santo não condena o pecador. Quantas vezes nós erramos e tivemos o amparo de nossos benfeitores, não é verdade? O iluminado não insulta o que anda em trevas. Vai saber ao longo da nossa trajetória quantas vezes andamos nas trevas e muitos seres iluminados nos aclararam a senda. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. Então, a gente colocando no lugar do outro, quantas vezes nós já não nos necessitamos de essa ajuda tão sincera e ainda hoje precisamos, né? De muito auxílio. Portanto, esse texto casa direitinho com a nossa discussão de hoje, que é nos colocarmos no lugar do outro. O que queremos para o outro, queremos para a gente também. E às vezes a gente vê só na ação de fazermos todas essas questões para os outros, mas a gente também necessita muito dessas ações dos espíritos superiores, de todos que convivem conosco também. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então, acho que a gente já pode partir para a próxima etapa. Prece. Isso. Vamos sentar confortavelmente, elevar nosso pensamento a Jesus, pedir para que Ele, na sua bondade e misericórdia, ilumine todos os presentes, cada um em sua casa, sinta essa luz abraçando cada um, abrindo nossa mente para o aprendizado de hoje, a gente consiga assimilar e pôr em prática os aprendizados. Também em especial ilumine a Gláucia, para que ela seja bem intuída e ministre a aula. Que assim seja. Que assim seja. A Nayara, né, que vai fazer o evangelho. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. O Evangelho, capítulo 10, itens de 1 a 4, né? E eu errei? Bom, nesse... e agora? Aqui no meu tá esse. Não, é a cólera minha... mesmo, é o 9 a 10. Eu que errei, então? Nayara. Não, no meu... Nossa, na minha folhinha aqui tá isso, acredita? Capítulo 10, itens de 1 a 4. O meu que tá você... capítulo 9 e 10. Então, 1 a 4, esse que você está vendo, é a primeira aula do mês de agosto. Não acredito. É verdade. Não! A gente lê agora, pessoal. Não tem problema, Nayara. A gente lê e discute. Tá bom.
Mas por que ela não pode fazer esse que ela se preparou e deixa o outro para fazer na próxima aula? Vocês Pode que ser sabem, também. pode ser. Ela já Só, preparou, né, gente? é só É lembrar, verdade. lembra de deixar no grupo marcado para a gente fazer na próxima aula o capítulo 9. Sim, sem problema. Não, se vocês Sem quiserem, problema eu nenhum. leio, não tem problema. Não, mas Desculpa. você já preparou. Imagina. Faz o que você preparou. Ó, teve uma mudança bom. numa outra aula e fez todo sentido, então vamos nessa. Matheus, você está aí me ouvindo? Estou sim. Estou. Você lembra de colocar no grupo, então, que houve essa inversão, por favor? Tá, então para a próxima aula fica qual capítulo? O 9. 9, Ah, para a próxima aula, né? Itens de 9 a 10. 9 e 10. Próxima aula, Ai, que atrapalhação. Capítulo. Desculpe. capítulo Não, 9, itens Itens 9 e 10. 9, 9 e 10. tá. Das férias, tá ótimo. Já botei lá. Próxima aula, capítulo 9, itens 9 e 10, na volta das férias. Isso. Tá, joia. Tá lá no grupo lá da gente já. Tá. Pode já ir? Pode começar. Pode. Pode. Tá. Nesse capítulo, busca salientar a importância do perdão e a sua necessidade no nosso dia a dia. No trecho que Jesus falou que os misericordiosos alcançarão misericórdia, ele dá importância à lei de causa e efeito. Em nós que fizermos, voltará a nós mesmos. A necessidade do perdão é infinita e que não existe uma quantidade para realizarmos esse ato. Somente a nossa limitação e a nossa falta de paciência que vão limitar a quantidade de perdões que iremos distribuir. Não adianta perdoar sem esquecimento do fato gerador, ou perdoar com sentimentos negativos. O verdadeiro perdão requer esquecimento do fato, levando os atos do passado como aprendizados, sem gerar sentimentos de mágoas ou ódios. Temos que compreender os nossos companheiros mais problemáticos, causadores de contrariedades, pois também nós muitas vezes necessitamos de compreensão. Este é o sentido do perdão, perdoar, porque todos nós também precisaremos um dia ser perdoados. Prontinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, Léo. Esse capítulo tem total ligação com a agenda cristã, porque estava sempre destacando o forte em serviço do fraco e do desfavorecido. Mas se você é orgulhoso, você não vai precisar desse auxílio. E geralmente o orgulho está muito associado com o perdão. Às vezes o ingrato é ingrato com você, às vezes alguém erra e você, além de ser sábio e prestar esclarecimento, você se anula por não perdoar o erro. Eu não sei se a minha associação foi muito viajada, mas eu tive esse entendimento da ligação do perdão com a reforma íntima em prol de quem também está em aprendizagem, assim como nós. Então, o que eu entendi que você falou é quando a gente compreende o outro, que é um aprendiz como nós, o outro erra, como nós erramos também, nos equivocamos. E aí a gente não se sente tão ofendido. Entender e perdoar se torna mais simples para a gente. E isso vale também para o auto-perdão, né? Quando a gente se entende que somos aprendizes também,
que procuramos melhorar a cada dia, mas às vezes ainda escorregamos aqui, escorregamos ali. A gente tem um pouco mais de auto-amor, auto-perdão conosco mesmo. Porque o perdão não se refere só a outra pessoa, e sim também em relação a nós mesmos. Tem mais algum comentário que alguém queira fazer? Podemos começar então, pessoal? Então, hoje Sim. nós vamos fazer a primeira parte da Lei Maior, que é Amor, Justiça e Caridade, e ela é dividida em duas partes. A primeira, que nós vamos ver hoje, é Justiça e Direitos Naturais. Na verdade, a lei principal é o amor, né? É o código divino de harmonia, onde tem amor, se encontra todas as demais virtudes. E a justiça e a caridade são instrumentos desse amor. Então, hoje nós vamos discutir um pouco o que é justiça humana, justiça divina, o que são direitos naturais. Alguém tem uma ideia da diferença entre justiça e direitos naturais? Eu vou arriscar. Sendo que Arrisca. justiça está em relação com o entendimento do acontecimento, ou com a interpretação do que está ocorrendo, que deve ser feito justiça, do que é justo ou não. Então, eu acho que pode ter, com a questão humana, pode ter variação nessa compreensão e aplicação. Agora, os direitos naturais são direitos comuns a todos que são semelhantes. Sim, mas não alguém... necessariamente... Acho que é isso, acho que eu perdi o raciocínio. Desculpe, eu que te interrompi. Mas alguém gostaria de dar uma opinião? Então, a gente hoje vai ver qual é a relação existente entre a justiça e os direitos naturais. Definição de justiça. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Novo Aurélio, é em conformidade com o direito, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. É um conceito muito amplo, né? O que é meu? O que é de cada um? Agora, já a definição de direito natural, que é do César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade, direitos naturais são os inerentes à natureza essencial do ser humano. São congênitos e não concedidos pelo Estado, sob forma de legislação ou convenção. Exemplo, direito à vida. Então, direito natural nada tem a ver com o Estado, etnia, é inerente à condição humana. Quando vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, viu, pessoal? Eu encontrei uma diferença entre justiça e direito natural, que mas vem do direito. Este primeiro é imposto pelo Estado, válido por tempo e território determinados e tem como fundamento a ordem da sociedade. Esse aqui é a justiça humana. Ela tem como princípio a organização social. Já o direito natural é superior ao Estado, ligado a princípios e nasce da própria natureza humana, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à reprodução e corresponde à ideia de justiça. A gente vê que nesse site onde eu encontrei um site de direito, se aproxima muito à ideia do Lombroso, né? Que é espírita, que a gente viu no slide anterior. Então, mesmo para os profissionais de direito, já há uma tendência dessa ideia clara entre justiça e direito natural.
Já a lei divina de justiça, aqui a gente já está falando de uma outra tipo de justiça, a divina. Se baseia num tipo de meritocracia complexa, onde o espírito possui ampla liberdade de expressão e de atitude, o livre-arbítrio, e com isso goza da possibilidade de agir com total liberdade, apenas atentando para as consequências diretas de suas atitudes perante as leis de Deus. Então, está dando para, num primeiro momento, pode causar até uma confusão de conceito. Estão dando para vocês entenderem? Vocês querem falar alguma coisa? Sobre, aqui a gente está vendo a lei, a justiça divina, a justiça humana e os direitos naturais. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que só para ver se realmente é isso que eu entendi. A lei humana, ela é suscetível à sociedade, então ela é mutável. Sim. E ela está sujeita à interpretação de quem aplica ela. Já a justiça divina, ela é imparcial e é a mesma para todos, independentemente de religião, etnia, estado, mundo. É a mesma lei, é a mesma justiça que para todos. Então, e a justiça divina, como a gente sabe, ela é perfeita e ela independe até do planeta em que a gente vive, né? Portanto, ela é perfeita. Agora, a lei humana, ela depende de muitos fatores. Depende, a gente vê hoje no nosso próprio planeta, cada país tem suas leis, e dentro, às vezes, de um mesmo país, cada estado com as suas leis, com as suas interpretações, porque ela visa organizar a sociedade. Agora, se a gente for pensar na questão da lei maior, amor, justiça e caridade, a justiça humana é baseada no amor e na caridade? Não, ela é baseada no senso comum de uma sociedade que determinou essa justiça e lei. Sim, e ela muitas vezes é punitiva, não é? Sim. Enquanto que a justiça divina, ela é educativa. Portanto, o amor, a justiça e a caridade, elas são atreladas. Como a gente já viu, a justiça e a caridade são instrumentos do amor. Então, para a gente perceber como as nossas leis humanas ainda têm muito que caminhar nesse sentido. E a gente vai ver mais para frente no que é baseada a lei humana e quais as diferenças principais que a gente vai alcançar ao longo da nossa evolução. Pode seguir, pessoal? Aqui, o Rodolfo Calegares, do livro As Leis Morais, traz a questão do direito e justiça. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois, se aquele significa o que é justo, essa se traduz por conformidade com o direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque, ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana há feito leis prescrevendo como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade. Assim como há concedido a alguns certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário ao direito comum. Portanto, nós vamos caminhando ainda de uma forma que a gente vai ver ao longo da história, já caminhamos bastante,
Mas toda essa discussão hoje que permeia a nossa sociedade sobre racismo, são passos que a gente precisa trazer em discussão sempre, porque a gente sabe que são apenas máscaras transitórias, que o espírito não tem etnia, não tem sexo, e a lei divina é muito além do que a gente pode ver nas leis humanas ainda tão falhas, porque a lei divina, ela não concede privilégio a ninguém. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre esse texto, senão nós vamos seguindo. Pode seguir, pessoal? O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Por exemplo, ela é exterior a nós, depende do meio em que a gente vive, depende dos pais que nós temos, da nossa família, do nosso sentido religioso. Ela é adquirida externamente a nós? Eu acho que não. Eu acredito que sim. Vai, Léo. Léo ou Gabriel que falou? Foi o Léo, foi o Léo. E eu, Léo. Quem Não, discorda? pode primeiro. Léo. Eu falo muito. Eu tô com você, Lenice. Eu acho que não é, não. Eu acho que ela é natural no sentido se ela for divina. Se ela for, se a justiça que nós, né? Ela depende do ambiente. A divina não. A divina ela é natural. Todos os lugares é a mesma. Mas aqui esse sentimento que ele fala não faz diferença entre justiça humana ou divina. É um sentimento que a gente tem de justiça. Então, eu acho que isso é natural, porque conforme a gente vai evoluindo, a gente já deve ter feito em vidas passadas muita coisa assim horrível. A gente foi melhorando. E hoje eu acho que quando a gente vê alguma injustiça, alguém sendo maltratado, mesmo como você citou o caso do racismo, a gente se sente mal. A gente tem um sentimento que brota de dentro da gente. Por isso que eu acho que isso é natural do ser humano. Acho que isso foi colocado por Deus dentro da gente, esse sentimento de justiça. Agora, é lógico, tem a ver com o meio que a gente vive também, a forma que a gente foi educado. Eu acho que tem alguma influência, mas na minha opinião, é natural do ser humano já. Mas Eu alguém acho que o sentimento de justiça, eu quero. Tá. Ele é adquirido. É uma ideia adquirida, porque conforme a gente vai adquirindo conhecimento e aprendendo sobre conscientemente em relação ao outro, a nós mesmos, vamos começando a desenvolver essa percepção do que é justo e o que é injusto. Se você não tem consciência do que está acontecendo, se você não tem o conhecimento, a experiência, isso, uma criança, por exemplo, sem justiça dela é muito diferente de um adulto. O mesmo espírito que acabou de menos adiantado no mais adiantado. Então, acho que você adquire esse sentimento de justiça, do que é justo e do que não é justo. Se você não quer nenhuma outra realidade, por exemplo, você não vai ter um senso diferente de justiça. Foi claro, gente? Eu falei. Mais alguém, pessoal? Ô, Glócia, acho que tem alguém com áudio aberto aí, tá bastante. Então, eu não consigo ver quem está com o áudio aberto, porque com a minha tela tem tudo quadradinho, pequenininho. Eu não sei como coloca todo mundo no mudo. Então, vamos deixar todo mundo no mudo, cada um coloca o seu no mudo. Quem quiser falar, vai abrindo. Tá, pessoal? Alguém discorda ou concorda do Léo? Eu acho que as crianças, eu acho que o sentimento ele é como se fosse nossa consciência. A gente vai adquirindo os valores, igual a Denise falou, conforme as vivências que a gente tem, a gente acumula isso. Mas acho que o sentimento é nosso. E tem muita, como ele falou das crianças, eu acho que tem criança que já nasce com uma bagagem que dá um couro nas pessoas mais velhas, assim.
Então, por isso que eu acho que é já da consciência. Acho que é natural. Bom, pessoal, a lei de amor, justiça e caridade não é uma lei divina? E onde está impressa essa lei, as leis divinas? Na nossa consciência. A consciência. Portanto, o sentimento de justiça já vem com a gente. Se é uma lei divina, concordam? Sim. Mas, se as leis divinas já fazem parte da nossa natureza, por que é tão difícil para a gente cumpri-las? Se já faz parte da nossa natureza. O que vocês acham? Aí vai dependendo do progresso moral de cada um. Quanto mais conhecimento você tem, mais aflora o sentimento de justiça, mais doloroso se torna por você ver as dores do mundo. Eu vejo dessa forma. A gente tem que desenvolver as virtudes, né? Acho que à medida que a gente vai desenvolvendo as virtudes em nós, deixando os vícios e as más tendências para lá, né? Através da reforma íntima mesmo, eu acho que esse sentimento de justiça ele vai se aguçando mais. Eu acho que fica mais fácil da gente colocar em prática as coisas. Não sei se eu fui clara no que eu quis dizer. Foi. Bom, pessoal, eu entendo assim, vocês podem discordar, porque eu sou também aprendiz tanto quanto vocês. E quando eu fico percebendo isso, se faz parte da minha natureza, por que é tão difícil eu acessar essa parcela da minha natureza? E eu fico pensando que é essa parcela divina que todos nós temos dentro da gente, que faz parte do nosso espírito. É como se fosse um baú, muito importante, um baúzinho lá dentro da gente, mas a gente vai colocando capas nesse baú e vai ficando cada dia mais difícil de acessar esse baú. E essas capas são, como a Helenice falou, os nossos vícios, o egoísmo, a vaidade. Conforme a gente vai desenvolvendo virtudes, a gente vai descobrindo esse grande baú que existe dentro de nós, que é a nossa parcela divina. E aí aflora todos esses sentimentos que trazemos dentro de nós. Vocês concordam com o que eu refleti sobre isso? Sim, seria o autoconhecimento, né? Através do autoconhecimento, você vai acessando os sentimentos mais nobres, né? Os nobres. Autoconhecimento e muito trabalho, né? Muito. Não é encostar, sentar no sofá e esperar que resolva. Bom, vamos ver então a resposta da questão 873. É de tal modo natural que todos se revoltam com o pensamento de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento. Tá vendo qual é a diferença? Todo mundo, na verdade, falou um pedacinho dessa resposta. A gente já vem com ele, mas o progresso moral que faz com que esse sentimento se desenvolva. É como se fosse um estado de semente, a gente vai adubando cada dia mais. Deus o pôs no coração do homem, eis porque se encontram muitas vezes entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, aqui ele está falando que não tem nada a ver com cultura, às vezes nem com conhecimento, e sim com esse sentimento que trazemos dentro de nós. Respondido, pessoal? Sim. Concorda, Léo? Respondido. Claro. Ficou claro. Então tá jóia. Vamos para o próximo. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diversas e que uns considerem justo o que os outros, a que o outro parece injusto?
Por que a gente ainda não tem essa noção exata do que é justo? O slide interior é a resposta, devido às experiências adquiridas. É só isso? O que vocês acham? Conforme você vai vivenciando, você vai experimentando, você vai se modificando, você vai aprendendo, você vai ter noções diferentes do que é justo. Por isso é tanta discrepância. E todo mundo evolui um tempo diferente. Tem uma compreensão diferente porque tem experiências diferentes. Ou às vezes fez escolhas diferentes, as mesmas experiências. Teve um outro aprendizado, tem uma outra noção. Eu acho que aqui também tem a ver com você entender que todos têm direito às mesmas coisas. Você não se sentir, vamos falar assim, privilegiado e achar que isso aqui é justo para mim, mas para o fulano ele merece algo diferente do que para mim, entendeu? Quando você entende que todo mundo é igual e a lei é a mesma, a lei divina é a mesma para todo mundo, eu acho que vai ficando mais fácil de entender essa questão da justiça. Mas enquanto a gente ainda tem muita coisa para se melhorar, talvez fique mais difícil de entender isso. Não sei se eu estou falando, se dá para entender o que eu estou falando. Dá sim. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, sobre as leis do homem. Hoje, o direito internacional, da maioria dos países, não de todos, ela parte do princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso lembra de alguma coisa para a gente, né? Da Revolução Francesa, 1789. Que a liberdade confere ao homem sempre o direito de ir e vir e fazer o que quiser dentro de certos limites. Porque, como a gente já viu, o limite é onde começa a liberdade do outro. Já a igualdade, ela pressupõe que todos sejam iguais perante as leis. Quando a gente vê uma vaga de idoso na porta de um shopping, é justo isso? Em tese, não, porque a vaga é para todos, mas eu entendo que a lei, é um entendimento, né? Considera que aquela pessoa teria, pelas dificuldades que ela adquiriu durante a vida. Seria um privilégio, porque tem muitos idosos, né, de 60, meus pais, eu vejo eles, não tem nenhuma limitação. Não tem por que eles pararem lá, eu acho que... Mas é a lei, eles têm o direito, né? Então, a gente Mas aí pode... a gente entra na questão do que tem a limitação. Eu acho que a justiça, ela não tem a ver, talvez, em relação a igual, não é em igualdade, mas em equidade de situações e oportunidades. Porque assim se aplica no PCD, por exemplo, o mesmo direito que um deficiente de mão amputada tem direito àquela vaga, um amputado de perna também tem. E quem que é o mais justo você fazer o uso? O que está sem a mão ou o que está sem a perna? Creio que são ambos, porque na lei humana não tem como você realmente fazer esse tipo de filtragem e você separar quem realmente necessita, porque a gente entra na questão de quem realmente necessita. Não sei se eu fui claro no que quis dizer. Vocês concordam que o conceito de igualdade, por exemplo, sabemos que nós não somos iguais. Temos nossas diferenças e necessidades diferentes uns dos outros. O que a gente pode ver, às vezes, como um privilégio, como falando em cotas de universidades, falando em vagas especiais, em muitas outras coisas, não torna mais equilibrado e mais igual essas diferenças? Então, era isso que eu ia comentar, que eu acho que existem essas leis
Exatamente porque a sociedade ainda não tem esse senso de justiça desenvolvido. Porque a partir do momento que todo mundo entendesse que um idoso tem uma necessidade diferenciada, se eu estou bem, por que eu preciso parar na porta lá no shopping ou no supermercado? Por que eu tenho que parar na frente da porta se eu estou bem e eu sei que outras pessoas com dificuldades frequentam aquele lugar? Mesma coisa nas universidades. Eu fiquei chateada porque minha filha perdeu uma vaga por causa de cota na universidade pública. Porém, se a gente parar para pensar no momento que a gente está vivendo, principalmente, o pessoal da escola pública é muito prejudicado em relação a quem estuda nas escolas particulares. Eles não têm acesso, o mesmo nível de educação. Então, assim, eu acho que ainda é necessário ter leis que garantam esse tipo de acesso, porque as coisas não são resolvidas naturalmente, porque as pessoas não se importam, infelizmente, ainda. Então, Isso não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade, é você proporcionar oportunidades. Sim. Porque o ser humano, por natureza, é injusto. E as questões não são privilégios, realmente é equidade. Sim. Vocês, quem trabalha com educação, pena que eu não me lembrei de trazer esse quadrinho. Você imagine todo mundo olhando por cima de um muro. Só que cada um tem uma altura. Uns não conseguem enxergar além do muro. Então, cada um vai precisar de um tamanho de banquinho para subir, para que todos possam olhar através do muro. Então, é da desigualdade que a gente tem que tentar um mundo mais igual. Deu para entender, pessoal? Através de necessidades diferentes de cada um, atendendo às necessidades. É isso aí, tá vendo? Ó? Uhum. Então, você vê, ninguém é igual a ninguém, mas esse banquinho deu a chance de todos terem iguais condições. Deu para entender? Sim. Sim. Bom, vamos voltar de novo à questão que eu já até me perdi. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diversas e que uns considerem justo a que outros pareçam injusto? É que geralmente se mesclam paixões ao julgamento que modificam essa compreensão, como ocorre com a maior parte dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. É aquilo que a gente falou, a gente vai colocando capas e capas em cima desse nossa parcela divina, que são essas nossas paixões. E aí, dessas paixões, a gente se sente mais privilegiado que o outro, a gente se sente mas eu sou tão boa, o nosso ponto de vista fica sofrendo o cisco, né? A gente tem uma trave no nosso olho, como fala o Evangelho. E conforme a gente vai desenvolvendo nossa virtude, é como se nós tivéssemos uma visão mais abrangente, mais aprimorada, tanto de nós mesmos como do mundo que a gente nos cerca. Deu para entender, pessoal? Sim. Quer falar alguma coisa, Rosângela? Não. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Porque é difícil definir a justiça, né? Então, justiça aqui, na questão 875, os benfeitores vêm falar que é o respeito. Tudo parte do princípio do respeito, que é o amor, não é verdade? O que determina esses direitos? Alguém pode falar alguma coisa? A lei humana e a lei natural?
Não, por exemplo, ele fala que depende do direito de cada um. Quais são os nossos direitos? O que determina esses direitos? Vamos ver o que ele respondeu. São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural, como a Rosângela falou. Os homens têm criado leis pertinentes aos seus costumes e ao seu caráter, estabelecendo direitos que podem variar com o progresso. Verifiquem se as suas leis hoje, sem seres perfeitas, consagram os mesmos direitos dos da Idade Média. Claro que não, nós avançamos muito já. Esses direitos superados, que lhes parecem monstruosos, pareciam justos e naturais à época. Portanto, o direito estabelecido pelo homem nem sempre é conforme à justiça. Só regulamenta algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são da competência exclusiva do Tribunal da Consciência. É aquela coisa, o que você faz quando ninguém está vendo? Nem tudo é levado à justiça humana. Agora, eu estava estudando um texto do Haroldo Dutra Dias, que é juiz, e ele estava comentando justamente a questão do direito do homem. Quando um assaltante entra na casa, rouba a casa e mata a mãe e a filha, você vai julgar esse indivíduo. Você jamais vai recompensar, não tem como devolver a vida humana das duas que foram perdidas. Você vai tirar o indivíduo da sociedade para que ele não cometa mais nenhum outro crime, protegendo até dele mesmo, para que ele não agrave. Mas a gente não tem como quantificar nem qualificar nos tribunais humanos a perda. Você perde um braço. Quanto custa um braço? Como que você vai ressarcir? Agora, portanto, isso é da competência exclusiva do Tribunal da Consciência da pessoa. Tem limitações. Pode seguir, pessoal? Ana Lúcia não quer falar nada? Não, estou acompanhando aqui, Cláudia. Qualquer coisa você pode falar. Não, pode deixar. Bom, fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual é a base da justiça edificada sobre a lei natural? Qual é a base? O Cristo lhe disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de que deve fazer ao seu semelhante em dada circunstância, o homem se pergunta como gostaria que agisse com ele. Deus não lhe poderia dar guia mais seguro que a sua própria consciência. Parece tão simples, né, pessoal? Parece tão simples, mas a gente vai e pensa assim, mas eu sou mais merecedora que aquele, porque eu fiz mais coisas legais do que o outro. Mas é tão simples. Depois Kant, Immanuel Kant, veio também com uma outra ideia. Além de se colocar no lugar do outro, vamos pensar assim, se a atitude que eu estou tomando agora, se todos no planeta tomassem, seria bom para o planeta, para a sociedade, ou não seria? Também é a mesma coisa que ele está falando aqui, só que de uma maneira mais abrangente. Por exemplo, durante o coronavírus, se eu comprasse todo o álcool gel que existe nos lugares, e se todo mundo no mundo fizesse a mesma coisa, seria bom para o planeta? Com certeza não.
Então, se colocar no lugar do outro com humildade, lembrando que todos somos iguais, apesar das nossas diferenças aos olhos de Deus. Como que a gente gostaria que nos tratassem? E se fosse um filho meu? Será que eu gostaria que tratasse igual ao trata o filho de um funcionário meu? Eu vejo que a justiça é para ambos igualmente. Então, são questões que a gente sempre tem que estar em mente, porque isso vai ser cobrado pela nossa própria consciência. E a gente não vai poder alegar ignorância, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? O critério da verdadeira justiça é com efeito que se querer para os outros aquilo... Eu acho que eu pus o mesmo. Ah, não. Continua. O critério da verdadeira justiça é com efeito o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, ao tomarmos o desejo pessoal como regra ou ponto de partida, podemos estar certos de querer somente o bem ao próximo. Desde todas as épocas, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Bonito, né, pessoal? Que a gente vive é a verdadeira família humana. Se não está bom para um, não está bom para ninguém. E não só para mim, para minha família. Então, é um novo homem. Vocês estão ouvindo, pessoal, esse choro? Sim, essa netinha, que delícia. Vai, Miguel. Nossa, era sua netinha. Mas se estiver incomodando, só um minutinho que eu vou fechar a porta. Não, fica tranquila. Ah, tô tranquilo. Se Gabriel vai acostumando. Gabriel e Larissa. Eu já tinha escutado um pouquinho, antes eu tinha comentado com o Gá, a netinha dela deve estar lá, o chorinho de bebê. Vai ficar aqui 30 dias. Ah, que delícia. É muito bom. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, sem dúvida. Com certeza, né? Sim. Sim. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Em seu mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represárias, e é isso o que provoca a perturbação e a confusão na sociedade. A vida social dá os direitos e impõe mútuos deveres. Então, aqui eu quero fazer um comentário. Fale, meu anjo. Porque, assim, a gente até já comentou em outras aulas aí, né? Falei em algum momento, a gente comentou em algum momento aí que, assim, a gente precisa das leis humanas para regulamentar o comportamento da sociedade. Porque enquanto a gente não melhora em comportamento, a gente precisa de punição humana até para garantir um perfeito convívio na sociedade. E isso é uma coisa que está diretamente ligado à questão do autoconhecimento e também do conhecimento do meu entorno, do meu ambiente, da onde eu vivo, da coletividade e do papel que cada um exerce na coletividade. Eu vou dar, assim, um exemplo que me vem, assim, agora, que para mim são coisas que eu sou bem crica com isso. Meio ambiente, por exemplo, entendeu? Como é que, assim, eu preciso de leis ambientais, e nós somos muito frouxos com relação às leis ambientais, porque a maioria da população sequer separa o seu lixo, né?
eu não penso que esse pequeno gesto contribui muito, tanto para o ambiente global, quanto até para trabalhadores, para outras pessoas, etc. Né? A questão do comportamento das pessoas agora com essa pandemia. Quer dizer, não usar máscara no ambiente coletivo como um elevador. É uma afronta, não é um sinal de respeito. Quer dizer, essas pequenas ações, né, que têm a ver com o meu comportamento perante a sociedade, a gente precisa de cada vez mais regras, a gente precisa ser multado, a gente tem que pagar caro pela água, a gente tem que pagar caro pela energia, sabe? Então, assim, tudo isso tem um preço no social, porque se cada um prestasse atenção no seu microambiente, começando por separar o lixo em casa, que eu bato nessa tecla de monte, sabe? O mundo todo já sentiria o reflexo disso, e isso é uma ação caridosa, né? É uma forma de você fazer caridade no ambiente social e contribuir para a melhoria do mundo. O André Trigueiro, para quem quiser ver, tem uma palestra dele fantástica. É um cara que eu gosto muito, aquele jornalista da Globo. Ele é espírita, palestrante espírita excelente. E ele também é um ambientalista. Ele fala muito dá muitos exemplos de atos de caridade simples, mas simples do dia a dia, que é impossível você não prestar atenção numa palestra dele e tomar assim um tapa na cara, sabe? Daquele gesto simples que representa a caridade. Então, e tem tudo a ver com isso, lei de justiça, né? A centelha da gente, desse senso de justiça natural que está aqui dentro da gente, também se a gente não exercitar o prestar atenção nas coisas, a gente também não vai aflorar isso. E a gente vai precisando de leis humanas, de multas, de punições, entendeu? Para tentar melhorar o convívio na sociedade. É isso, acho que alguns exemplos assim. Eu concordo, ainda que a gente está, assim, que tem um livro, você que se interessa, né, por essa questão, de um filósofo chamado Michel Foucault, e o título é Vigiar e Punir. Por que a gente precisa de que vigiem a gente e punam a gente? Como um freio. E a gente sabe que a lei divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Então, a gente está ainda nesse impasse. A gente conhece que a lei é muito mais, deveria passar pelo aprendizado, mas algumas pessoas ainda precisam dessa punição, que é uma multa, por exemplo, de máscara, de outras tantas coisas. Mas, logo, eu acredito que a gente vai entrar só pelo lado da justiça educativa. Mas, eu por também enquanto... quero crer nisso, que o mundo de regeneração já traga, como eu brinquei com o Paulo, menos advogados, né? Que a gente tem um pouco mais de consciência das coisas. E a gente vê mesmo pelas crianças a questão até do lixo, como elas aprenderam, porque a minha geração não teve isso de reciclagem, né? Não era uma questão para a gente, mas as crianças... Não tivemos mesmo, não tivemos a escola mesmo. Hoje, de todo esse aprendizado de reciclar, e levam para conhecer, então já é uma geração muito mais aberta, e eu acredito que cada vez que uma nova geração venha e vai trazer cada dia mais esse aprendizado que nós não tivemos. Né? Às vezes é muito mais difícil reeducar do que educar. E a minha geração, acho que está passando muito pela reeducação e não pela educação, que é muito mais duro para a gente, né? Verdade, é fato. É verdade. E requer muito mais esforço da nossa parte, desse prestar atenção, do que para essa moçadinha hoje é fácil, né? Eles estão aí até para eles contribuírem com a reeducação dos mais velhos, né? Que é o que está acontecendo hoje. Eu acho que é por isso que a nossa responsabilidade dos mais jovens pesa tanto mais. Porque essa questão que a Ana comentou, além de estar super correta,
é uma questão cultural. Principalmente no nosso país, onde nunca teve nenhum tipo de desastre natural, nunca teve nenhum tipo de escassez, sempre tivemos abundância de recursos naturais. Então, para nós, ainda é uma coisa que não é levada a sério, para as gerações, principalmente anteriores. E também se evidencia uma questão de educação, porque eu fui criado na minha educação, na minha escola, eu tive toda essa questão da educação ambiental. E eu tenho uma dificuldade gigantesca em transmitir isso para minha mãe, que tem o costume de jogar o papel na rua, de comprar sacolas a mais, de não levar uma sacola de pano para o supermercado, de não separar o lixo. Então, isso ali é uma questão cultural e muito voltada à educação. Por isso que é tão difícil. A reeducação ela é difícil porque, geralmente, você já está com uma concepção formada. E essa concepção formada, você entra na questão do orgulho, da resistência em você mudar. Então, o outro está muito predisposto em querer mudar. E cabe a nós, que já tem esse conhecimento, já tem essa consciência, em transmitir essa informação, em disseminar esse conhecimento e trabalhar o quanto for necessário para transformar o nosso próximo, não. Em transferir esse entendimento para o nosso próximo, a fim de que o trabalho mútuo aconteça e a diferença realmente possa ser vivenciada por todos nós. Com certeza, você vê, o Agenda Cristã de hoje falou muito disso, né? E hoje mesmo tem conceitos que, para mim, ainda são bastante obscuros, como lugar de fala, sororidade, é coisa que eu estou estudando. Isso para a gente é novo, né? E eu fiquei pensando numa coisa, desculpa. Pode falar. Não, fiquei pensando também que talvez então, talvez não, mas a gente vai percebendo que essas crianças, né, e mesmo a gente que é mais novo, tem essa facilidade, né, tem esse acesso, mas um dia nós vamos estar na posição de quem envelheceu, aprendemos as coisas e os jovens vão estar aí para ensinar, né? Eu acho que o que vai ficando para mim é como a todo momento a gente tem que fazer essa reflexão, essa reforma, né? Essas reconsiderações e estar buscando aprender, porque é um progresso mesmo. Apesar da gente saber que o progresso material ele tem um tempo lento, mas a gente vai percebendo, né? Não tinha internet, então eu acho que a questão é a gente estar aberto a aprender, a mudar de posição, a estudar, né? A refletir na nossa reforma íntima, na postura do coletivo, porque se hoje a gente tem essa facilidade a mais como jovens, né? Jovens adultos, futuramente vamos ser idosos e os jovens adultos vão conseguir ajudar a gente a evoluir, né? Então, é isso que vai ficando para mim, o quanto, quando chegar lá na frente, que eu não endureça, achando que não cabe mais esse aprendizado, que não cabe, né, mais essa reflexão. Sei lá, também pensei nisso. Perfeito, Larissa. Eu concordo super com o que você está falando. E uma das coisas assim que eu já ouvi também, né, em palestras assim desse tipo, e tem tudo a ver com a questão, é que mesmo a gente que já está na geração da casa passou dos 45, está lá nos 50, entendeu? Que não teve essa educação, que a gente está acompanhando toda essa transformação do mundo agora. A partir do momento que a gente entrou e passou a estudar um pouco da doutrina espírita, entendeu? Que é chamado a reflexão, que tem o convite de olhar para dentro, tem o convite de olhar em volta, tem o convite de olhar para as questões da caridade, a gente não pode jamais endurecer e se fechar, muito pelo contrário, né? Então, a responsabilidade é muitíssimo maior, entendeu? Então, assim, coisas que eu não fui educada a fazer, mas que hoje, para mim, está muito claro de que eu tenho que tentar ver de uma forma diferente e adquirir um hábito diferente, já está na minha consciência que eu tenho que fazer, entendeu? Então, assim, a gente que começa a se abrir para esses conceitos, não tem mais como a gente se fechar e não deixar entrar, entendeu? Então, eu acho que é um caminho meio que natural. Cada vez mais, a gente vai prestar mais atenção nas coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa melhorar. Eu acho que um dos nossos objetivos na velhice é não levar esses problemas atuais para a nossa velhice.
sanar a questão da acessibilidade, a questão da inclusão, a questão do preconceito, a questão do racismo. Eu acho que todos esses problemas sociais que carregamos hoje, quanto jovens, todos nós, daqui 30, 40 anos tem que ser passado. E os jovens têm que trazer novos aprendizados para nós, e não trazer isso, porque isso já vinha ocorrendo há décadas, né? Esses nossos problemas há milênios já. E eu acho que a nossa responsabilidade social como jovens, como pessoas que estão tendo acesso ao conhecimento, todos nós, é realmente sanar, para que 40 anos isso seja questão de passado. E como a Ana falou, e como a Lari também falou, a gente não está endurecido em novos aprendizados, mas não aprendeu o que devíamos ter aprendido. Acho que isso é uma coisa que eu levo para mim. É tentar resolver, cuidar, melhorar, me reformar no que eu posso hoje e agora, e não deixar para as próximas gerações. Porque cada geração vai ter outras questões para elaborar também. Mas um dos principais conceitos do Espiritismo é que somos eternos aprendizes, né? E inclusive, não de uma vida só. Somos navegantes, aprendizes. Então, acho que a gente dificilmente vai ter esse endurecimento porque a gente entende que a gente é e vai ser, durante toda a nossa trajetória como seres espirituais, aprendizes. Bom, vamos indo para frente, pessoal. O homem pode iludir-se com respeito à amplitude de seus direitos. O que pode fazê-lo conhecer esses limites? Tipo, que se sabe com quem eu estou falando, eu tenho mais direito do que o outro. Os limites dos direitos que reconhece para os seus semelhantes em relação a ele, nas mesmas circunstâncias de forma recíproca. Então, é igualdade. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação em relação aos superiores? Não significa anarquia de todos os poderes? Aqui ele está perguntando se todo mundo é igual, se todo mundo tem o mesmo direito, então não existe subordinação? Aí ele vai responder: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabelece perecem com suas instituições. Isso significa o quê? Esses, por exemplo, os chefes e os grandes que mandam de poder são apenas transitórios. Além disso, cada um sente a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência por aquele que o merecer por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não está comprometida quanto a autoridade for conferida à sabedoria. Eu me lembrei muito do livro Nosso Lar, que lá tem toda uma hierarquia, né? Dos ministros, tudo. Só que eles carregam com eles toda essa responsabilidade. Não é apenas poder pelo poder, é uma responsabilidade de conduzir todos aqueles espíritos à evolução também. E esse tipo de hierarquia deles não é feito através de nada a não ser da sua própria sabedoria e da sua própria moralidade. Então, é bem diferente, né? Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só interromper. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, que é Jesus, né? Pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a justiça que não está atrelada ao amor e à caridade não é a verdadeira justiça. Então, isso que tem que ficar bem fixo em nosso pensamento, que essa justiça que se fala, ela está atrelada ao amor e à caridade.
Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a sua existência corporal. Aqui ele já vai com uma outra coisa que também fala do Livro dos Espíritos no capítulo sobre justiça e direitos naturais, que é a questão da propriedade. Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima, a não ser que aquela que foi, através da lei do amor e da justiça, proíbe fazer ao outro o que não queremos que nos seja feito. Isso significa o quê? Que a propriedade, sendo fruto de um trabalho honesto, ela não causou prejuízo a ninguém, então não tem problema nenhum com ela. A gente até já passou por essa questão da propriedade. O direito de propriedade tem limite, quer dizer, o que é o acumular. Não há dúvida de que tudo quanto é adquirido legitimamente é uma propriedade. Mas, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que modificam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século parecerá barbárie no século seguinte. Como, por exemplo, quando acúmulo de riqueza e de propriedade. Vai chegar uma época que a gente vai ter a plena noção que a gente não vai levar nada. Então, será lícito para a gente ficar acumulando? Com certeza que não é verdade? Então, no livro Ação e Reação do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele vem trazer novamente e reforçar esse conceito. O espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Aqui ele está falando da justiça punitiva. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então, aqui é uma outra concepção de justiça, que é feita através da nossa própria consciência. Então, voltando, direitos naturais, instituídos pelas leis divinas, cujos atributos são os mesmos para todos os homens, é imutável, é eterno, está escrito em nossa consciência. Exemplo, viver, o maior de todos, e a propriedade legítima. Características dos direitos naturais. Sendo igual para todos, tem limite. E os limites são os mesmos para todos. Este reconhecimento é a base do sentimento de justiça. Vós revoltais a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Conclusão. Enquanto houver egoísmo, nosso sentimento de justiça estará comprometido. Por isso é que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Algum comentário? Bom, agora a Declaração Universal dos Direitos do Espírito eu peguei da aula da Uzibera que eu tive quando eu fiz o 2º ano. E eu achei tão bonito que eu guardei para mim e trouxe hoje para vocês. Então, é uma homenagem a ela. No artigo 1º, está escrito que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um deles uma missão, como um fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele.
A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nesta perfeição. Aqui é um apanhado de todas as leis que a gente já viu. No artigo 2º, o espírito não tem sexo, cor, raça, idioma, a não ser o do pensamento, nacionalidade. Portanto, qualquer separação desse tipo não faz sentido no mundo espiritual. Hoje, essas questões tão importantes para a gente, né? E o Espiritismo já traz há muito tempo. O espírito jamais morrerá, conquistando sua liberdade na medida em que se compreenda as responsabilidades correspondentes. Estará sempre seguro quando escolher seguir as leis divinas. Artigo 4. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No artigo 5, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam destes defeitos. Livro dos Espíritos, questão 133A. No artigo 10, não há tribunais, nem audiências, nem inquéritos. Deus não outorgou a nenhum espírito o poder de julgar a quem quer que seja. Aqueles que o fazem estão infringindo a lei e estarão sujeitos ao julgamento de sua própria consciência, e aqueles que a eles se submetem o fazem por já se julgarem culpados. Isso significa que a gente jamais, não é direito nosso julgar a quem quer que seja. Artigo 11º. Cada espírito é o juiz de si mesmo e somente a si próprio tem o direito de condenar ou absolver. Cada um será culpado de tudo aquilo que sua consciência o acusar. A pena será arbitrada por ela. A misericórdia divina estará presente para atenuá-la. Quer dizer, somos nossos juízes. O espírito não necessita de privacidade e não a tem, uma vez que Deus, seu Criador, a tudo vê e de tudo sabe, nada estando à sua revelia. Então, aquela história da música, o que você faz quando ninguém está olhando, não adianta. É sua consciência e Deus é onipresente. No artigo 13, todo espírito tem o direito de se locomover, é a questão da liberdade, até qualquer lugar que a densidade de seu perispírito permita, sendo essa densidade determinada pelo seu apego à matéria. No artigo 15º, espírito não tem nacionalidade, é cidadão do universo. O espírito não é dono de nada, a não ser de sua individualidade e dos destinos que escolhe para si mesmo. Todo o resto é temporário. Deus, Criador dos espíritos, deu a eles todos os recursos para que possam fazer sua caminhada para a perfeição e felicidades eternas. Cada qual recebeu uma cota infinita de seu amor, igualmente infinito, e pode invocá-lo a qualquer ponto de sua viagem, sendo garantida sua presença. Bonita, né? O fundamento, concluindo, da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer, cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância,
trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. A gente já viu isso hoje. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. E é isso aí, pessoal. Algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Gláucia, para mim, o comentário, você sabe que eu trabalho na mediunidade, né? Sei. E você lendo esses mandamentos, a cada história que eu vi, a cada caso, eu vi cada lei funcionando perfeitamente a cada história. Então você pensa que é só mais uma história, mas você vê a lei ali fluindo em cada situação, em cada agradecimento. Então você vê perfeitamente. Então você fala, o trabalho da mediunidade é lindíssimo. Aí quando você vê junto com a lei, que era isso que eu tanto queria estudar, queria e não, e quero continuar estudando, você vê fluindo. É lindo, sabe? Eu estou encantada. Eu falei assim, nossa, é como eu ver uma minha flor, né? Uma orquídea que eu planto, ela vai florescendo, botãozinho, vai crescendo. É a gente da mesma forma. A gente dia a dia vai aprendendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando. E como você estava falando de aprendizagem, tudo que se aprende não se perde na vida. Porque a gente leva isso. Então, se estamos nos reeducando, é ótimo, a gente vai levar isso para a eternidade, vamos trazer talvez melhores, aperfeiçoando melhor. Então eu falo, aprender sempre, enquanto estivermos aqui, pudermos aprender. Lembra que outro dia nós estudamos enquanto? Então, enquanto tiver oportunidade, aprender, reaprender sempre, né? Então, É isso aí, as leis divinas é o estudo de mais de uma vida. Sim. Porque a gente está vendo assim as coisas básicas dela, mas quando a gente começa a estudar como elas são ligadas, que a gente vê tudo separadinho, né? Mas quando ela é muito bonito, porque ao invés de ser leis divinas, a gente percebe que são códigos de harmonia. Então, cada vez que a gente infringe uma lei, não é infringir uma lei como a gente conhece, é que a gente tem esse problema com vocábulo, então o próprio Livro dos Espíritos fala que eles escolheram essa palavra para que a gente conseguisse entender. Mas são códigos de harmonia e a gente vai ferindo a nossa harmonia e da nossa coletividade a cada vez que a gente vá contra esses princípios. E a gente, como ela falou do trabalho mediúnico, e a gente tem a verdadeira noção de como isso depois se torna para a consciência do espírito. Às vezes uma pequena coisa demora séculos para ser resolvido por ele. Então, essa questão da consciência, que parece uma palavra assim, nosso juiz é a própria consciência. No trabalho mediúnico, a gente vê a prática disso e como isso é importante. Até o perdão. Como é difícil para eles perdoarem o outro e perdoarem a si mesmo também. Né? Porque o tribunal da consciência, às vezes, ele é muito duro para a gente mesmo. A gente se condena muito. E a culpa, a gente tem aprendido que a culpa, ela paralisa. E Jesus não, Jesus nos convida sempre à ação. Então, a gente tem que ter consciência, a gente tem que espiar e a gente tem que reparar. E não ficar só se culpando, que não adianta nada, né? A gente tem que andar para frente. Exatamente. Se ninguém mais quiser fazer nenhum comentário, a gente pode já passar a vibração. Posso começar? Pode começar, Larissa. Gláucia. Oi. Oi, Du. Oi, pode falar, Du. Você me dá uma licencinha para eu dar um recado para o pessoal aí, antes das vibrações? Pode ser? Pode falar.
Tá, eu posso dar um stop na sua apresentação aí, porque eu vou precisar projetar uma tela. Pode, porque eu não vou mais precisar dela. Então, tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Edu. Tudo bem. Boa noite. Tudo bem. Bom, eu estou ouvindo até vocês para trazer uma informação, tá? Pelo nosso programa, agora no mês de julho, nós teríamos uma parada, nós teríamos férias, né? Não teríamos aula durante o mês de julho todo, nós só voltaríamos em agosto. Mas nós sentimos e ouvimos também de alguns alunos de que seria importante nós continuarmos com as nossas aulas online devido a esse momento que nós estamos passando, né? Está acrescentando muito, está nos auxiliando muito. Então, o Departamento de Doutrina resolveu aplicar aulas também no mês de julho. Só que não serão as aulas como nós estamos tendo até agora, né, dos respectivos anos. Nós faremos, na verdade, aquilo que nós chamamos de aulas conjuntas, né, que nada mais são do que aulas aplicadas para todas as turmas de uma só vez. Então, nós temos, no mês de julho, nós temos 5 quartas-feiras. Nós aplicaremos 5 aulas conjuntas, como nós veremos, com 5 monitores diferentes. E cada aula dessa vai entrar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano para assistir, para acompanhar uma aula normal, tá? Mas para todos. Então, eu vou até projetar para vocês, para dar ciência para vocês, dos temas que nós teremos, né? Na verdade, só tem um ainda que não foi definido, mas todos os demais já estão definidos. Logo na quarta-feira que vem, aí é quarta, hein, gente? Não quinta que vocês estão acostumados, tá? Logo na quarta-feira que vem, nós teremos uma aula do Gentil, para o monitor do terceiro ano. E o tema é esse, ó: posso atrair a prosperidade ou estou sujeito a um destino? Na quarta seguinte, nós teremos uma outra aula, essa ficará ao meu encargo, que chama O Espiritismo Mudou a Minha Vida. Depois, no dia 15, nós teremos uma aula do Renato, que ainda o tema está sendo definido, que também é um monitor que, embora não esteja atuante nesse momento, é um monitor de longa data de nossa casa. No dia 22 de julho, a Cecília vai aplicar Viver é para todos, conviver é para poucos. 29, mediunidade no cotidiano e só. Esse 5 de agosto aí, não sei por que veio isso aí. Está sobrando. Tá? Então, nós teremos essas, do dia 1º ao dia 29, essas aulas em conjunto. Não é obrigatório, não está dentro do nosso programa, não está na grade, mas a gente sugere, né, na medida do possível, participarem, porque com certeza vai agregar bastante no conhecimento que nós estamos adquirindo aí nos nossos respectivos estudos. Ok? Um convite para todos aí, né? Quarta-feira que vem nós já temos a primeira. Qual que vai ser o horário, Edu? O mesmo horário, viu? 7h30? 7h30. 7h30, às 9h30, mais ou menos o mesmo horário. Tá bom, legal. Tá? Muito boa ideia. Parabéns. Então, né? Acho que é importante, né? Vamos aproveitar que a gente está num ritmo bom. Isso. Vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Gente. E aí, assim, eu tenho uma outra coisa para colocar para vocês. Mas é bom, hein? Provavelmente, alguns de vocês, eu arrisco dizer, já perceberam o quanto o Espiritismo já mudou a vida de vocês. Tem alguém aqui que diria que o Espiritismo já mudou a vida de vocês aqui, ou não? Ui, deu um cocô aqui agora, tá bonito de ver. Olha lá, Margarete, pelo jeito. Não fui eu, alguém fez. Não fui eu. É o seguinte. Nossa, mudou muito. Como que eu vou comer? Mudou muito?
Então o Espiritismo faz isso por nós mesmo, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Acho que vocês viram que o meu tema lá é o Espiritismo mudou a minha vida, né? Para eu aplicar essa aula, eu preciso de subsídios e eu gostaria que esses subsídios viessem de vocês, daqueles que têm a dizer que o Espiritismo mudou realmente sua vida. Então, o que eu preciso de vocês? Que vocês façam um vídeo curto no próprio celular, no WhatsApp, um vídeo ali, uma pequena frase, 10 segundos, 15 segundos, dizendo que o Espiritismo mudou a minha vida porque 3 pontinhos. Ok? Quem quiser, também não é obrigatório. Aí isso vai vir para mim e nós vamos trabalhar essas informações para montar a aula aí para a gente estudar junto depois, tá? Como nós vamos enviar esse vídeo, tudo, ainda não, a gente não sabe direito ainda, mas a gente comunica aí no grupo do WhatsApp de vocês. Tá ok? Entenderam direitinho? Sim. Então é isso aí. Quem quiser me ajudar, vai ser muito bem-vindo. Pode deixar. Tá? Frase. Uma pequena frase. Né? No que o Espiritismo mudou a vida de vocês e fazer uma pequena gravação e mandar para que a gente possa trabalhar isso. Ok? É isso, Osibéria? Tem mais uma coisa para colocar? Não, de momento não. Está tudo sob controle. É isso aí. Vai ser ótimo, né? Espero. Sim. A aula conjunta é uma experiência que nós já tivemos no passado. Nós tínhamos, no final de cada semestre, uma aula conjunta. Era aplicada ali. A minha primeira aula foi com a dona Helena Osibéria. Eu lembro até hoje. A história do Espiritismo. Foi muito bom, né? E é muito bacana, é gostoso. Tem um outro clima, uma outra atmosfera e tem muito a nos proporcionar. Ok? Então, eu espero vocês, hein? Estão todos convidados aí. E os monitores também tem que mandar videozinho, viu, Glaucio? Ah, pode deixar. Nossa, de mudar a vida. Dá um livro. Uma frase vai ser meio difícil. Tem que ser numa frase. Ai, uma frase vai ser complicado. Vou pausar aqui a gravação. O desafio é esse. Eu que comecei em 1951, o que eu tenho para falar? Tempo. Não vai dar tempo, Eduardo. É melhor ficar quieta. Tem que ser o poder tem que ser o poder do resumo aí. Tem que ser sucinto. Bom, é o contato, né? Aquela hora que você fala, pera, tem algo diferente, né? Então, faz muitos anos, muito mesmo. Ah, mas eu já tenho a frase. Eu tinha 15 anos, agora tenho 84. Você já tem a frase? Eu não tenho a minha ainda. Nossa, mas assim, certeiro, o Espiritismo mudou a minha vida porque eu tive a consciência de que tudo passa. Oh. E passa mesmo. Olá. Acho que eu vou ter trabalho para montar essa aula aí. Não é o principal, não é? Tudo passa. Sim. É a frase que Chico tinha na sua cabeceira. Consolo maior que esse, né? Muito bom, gente. Desculpa, tá? Atrapalhar a vida de vocês aí. Só para deixar o recadinho. Obrigado e boa noite a todos aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou começar. Pode começar, Larissa. Em completa serenidade e contemplados por todo o aprendizado, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para vibrar em benefício a todos os necessitados. Vibremos pela paz em todo o planeta, para que os governantes possam cuidar do interesse da população com justiça, amor e caridade. Vibremos pelos espíritos encarnados, aos que estão adoecidos, pelos hospitais, pelas equipes e trabalhadores responsáveis pelos cuidados na linha de frente.
que todos sejam envolvidos de muita luz e proteção. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por todos os que dormem nas ruas sem lares. Vibremos pelos espíritos desencarnados, que eles possam despertar para a luz e o amor do Senhor. Vibremos pelos lares desajustados, para que em breve possam se guiar pelas leis divinas. Vibremos também por nossos próprios lares, lugar onde refazemos nossas energias, onde estudamos nossa doutrina, pedindo a Deus que entre pela porta principal, trazendo alegrias, saúde e compreensão a todos. Vibremos por nós mesmos, para que possamos lembrar todos os dias que somos irmãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre. Que assim seja. E assim, abastecidos que estamos com os ensinamentos e as reflexões de hoje, agradecemos aos nossos mestres, ao nosso Mestre Maior, Jesus, aos nossos anjos guardiães e pedimos a proteção aos próximos dias. Pedimos também a iluminação para colocarmos em prática os nossos conhecimentos e para que também sejamos motivados a cada vez aprender mais, a estudarmos mais, estarmos aqui reunidos em breve para mais aprendizado. Agradecendo pela noite de hoje e desejando que tenhamos todos uma ótima semana. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Tchau, pessoal. Matei a saudade de vocês um pouquinho. Boa noite, Gláucia. Boa noite, gente. Não vamos tomar nota não da próxima aula. Quem vai fazer o quê? Eu acho que falta um mês ainda. Vocês não acham melhor? Então deixa assim, né? Quando... Fala pelo WhatsApp, né? Combina depois. Acho melhor também. Tá. Então tá ótimo. Boa noite, pessoal. Boa semana para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até quarta. Até quarta. Boa noite, Joaquim. Segunda tem Evangelho e Passe, gente. Segunda-feira. Não vai parar. Vamos participar, então. Até mais, Sibéria. Até mais. Tchau. Até mais, Sibéria. Tchau. Tchau, Gláucia. Tchau. Tchau.